Nós perguntamos para o ChatGPT quais são as maiores dúvidas sobre e-commerce e nesse episódio nós vamos justamente responder elas. Eu sou Kevin Quintino, eu ajudo você a vender mais fazendo simples e óbvio bem feito. E para me ajudar a responder essas várias perguntas aqui do GPT, eu tô aqui com o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-mail marketing. Então vamos lá, a gente fez a pergunta foi simples aqui. Quais são as principais dúvidas sobre e-commerce? Então vamos ver o que ele mandou aqui. Ele separou em várias categorias. Tem perguntas sobre produtos, sobre venda e conversão, sobre marketing, estratégia de gestão, plataforma, enfim. Tem algumas aqui que talvez não vá fazer muito sentido a gente responder, até porque não é nossa especialidade, mas nas que forem, vamos tentar responder da melhor forma. E para começar, já tem um aqui. Como escolher produtos que vendem bem para e-commerce? Essa é boa, hein? Essa é a pergunta de 1 milhão. Tá, Como escolher produtos que vendem bem. Mas a gente tem um caminho para isso, sim. né? Eu acho que o Kevin vai trilhar ele um pouquinho melhor, mas a minha contribuição nesse ponto é uma questão para qualquer negócio, né? Produtos que você consiga escalar, que você consiga gerenciar um volume e que você tenha uma margem muito boa. Então, quando a gente fala de margem, você precisa de produtos com margem de pelo menos 40%. Você precisa de produtos que você consiga escalar de forma que você não tenha que ter um galpão logístico gigante. Então, o tamanho desse produto vai influenciar bastante. E também a escala em vendas, né? Seja um produto que gere uma recorrência, seja um produto que tenha um consumo recorrente de alguma forma, para que você não dependa apenas de uma venda, que você consiga, num prazo de 12 meses, fazer mais de uma venda. Então, esse tipo de produto funciona. Quer dizer que com os outros produtos não funcionam? Não. Quer dizer que esses produtos são os mais recomendados para as pessoas que querem começar num negócio. Porque eles, vamos dizer assim, jogam num nível de dificuldade médio. Eu não vou dizer nível fácil, porque não existe nível fácil nesse tipo de negócio. Mas é muito mais tranquilo do que você falar de um produto uma mercadoria que você tem em supermercado, que tem uma margem hiper apertada, você precisa de muito volume, um ponto de vendas muito estratégico. Então, a meu ver, de produto para o mercado digital seria algo nessa linha. Perfeito. Aqui a gente está falando de produto físico mesmo, né? Então, nesse caso, os produtos que costumam ir muito bem são justamente aqueles produtos que têm alto valor agregado em um pequeno espaço ali, que também são fáceis de armazenar e tudo mais. Então, você vê muito aí suplemento, marcas de beleza, né? Skincare, essas coisas também são produtos que têm um valor ali, um ticket médio razoável, com um tamanho bem pequeno. Tem também alguns produtos para pet que seguem esse caminho também, então... Relógio também, pulseira, que eles chamam de semi-joia, né, que é bijuteria. Às vezes joias mesmo, prata, alguma coisa assim, você também consegue. Tem grande valor agregado, Sim. Tem muito valor de design da coisa, né, então você consegue fazer vários modelos com a mesma tecnologia, você não muda a estrutura do relógio, você não muda, você só muda a pulseira, você muda como é que é o vidro, como é que é o design dele, então você consegue fazer vários modelos e rotacionar bastante. E joias, esse também é bem tranquilo, você consegue fazer vários moldes com a mesma matéria-prima, né? Exato. Então, produtos são esses aí. Para encontrar quais são esses produtos do seu nicho, né? Então, vamos supor que você está no nicho de pet e você quer saber quais produtos você pode ter bastante sucesso no digital. É simplesmente olhar o que já funciona, né? Então, se baseia pega os principais players aí do seu nicho, né, no digital, e vê o que eles vendem bem, porque provavelmente são produtos que também vão funcionar bem para você vender no digital, né? Então, acho que seria isso para essa pergunta, né? Perfeito. E aproveite pense que você tem que ter um armazenamento desse produto, a caixa dele tem que ser uma coisa fácil de entregar, que não vai ser um volume muito grande. Então, pet, você não vai, pouco provável, você vai vender pacotes de ração ou pacotes de 10, 20 Até porque quilos. entra naquele negócio de validade, né? Armazenar num lugar arejado. Então, você não quer um produto também que seja difícil de armazenar. Isso, se tiver validade na parte dos suplementos, que ele tenha períodos de validade acima de 12 meses, é importante isso, porque você vai ter que ter essa rotatividade, no começo demora para vender. Sim. Então, a parte de eletrônicos também funciona bem, a parte de games funciona muito bem. O problema é a concorrência, né? Mas em termos de produto, em termos de tamanho, escala, tem mercado, são bons para você poder conseguir entrar nesse negócio. E às vezes o seu e-commerce ele pode ser nichado localmente, né? Não precisa ser um e-commerce que entrega o Brasil inteiro. Você pode começar com um e-commerce que entrega na região e você foca em anúncios para a região. Esses produtos vão ter uma escala mais rápida, porque você vai ter um frete mais rápido. Você pode fazer frete com motoboy, coisas do tipo. E você consegue começar um negócio local. Depois, para expandir ele, você vai ter uma concorrência muito maior. Mas
às vezes é começando local, faz sentido para você conseguir, nesses nichos mais concorridos, conseguir entrar no mercado, né? Perfeito. E entrando aqui na próxima pergunta ainda de produto, quantos produtos ter no início? E aí essa pergunta é até fácil, né? Né? Pelo menos um, obviamente, né? Mas eu falo brincando, porém tem várias marcas aí que ficaram gigantes com apenas um produto. Então, de fato, o que você precisa é um produto. Depois você pensa se vai vender outros ou não, ou se você já vende no físico, você não precisa vir com digital com todo o seu catálogo de produtos, sua categoria de produtos, né? Você pode trazer simplesmente os principais produtos do seu portfólio ou um produto que você quer testar no digital. Começa simples, começa mais fácil e começa mais rápido também. Eu acho que essa pergunta vai de encontro ao contrário, né? A pessoa acha que tem que pôr um monte de produto no digital. No digital, não, o menor possível a quantidade de produtos. Então, com um é o mínimo, mas você pode começar ali com 5, e aí desses 5 você vai achar o um que vai funcionar, e aí você tenta escalar nele. Mas tenta fazer uma metodologia de entrega, de venda, de geração de demanda para um produto, e depois você tenta replicar para os outros. Agora, se você tentar fazer para todos ao mesmo tempo, você não vai acertar nenhum. Então, é melhor você focar nisso. Se você tiver variedade, põe uns 5 produtos ali, mas nunca estoura mais do que isso, porque para gerenciar cada produto tem uma complexidade. É um público, é um tipo de marketing, é um tipo de abordagem. Então, para um produto você vai ter muito trabalho. Então, quanto menos você tiver complexidade na sua operação, mais fácil você vai acertar, mais rápido você vai acertar. Então vale a pena você focar em um produto. Se você quiser testar em 5 para ver qual desses 5, mas já toma uma decisão depois desses 5, eu tô vendo que esse aqui tá dando melhor, então eu vou focar mais nesse. Os outros você pode deixar lá, mas foca 100% do seu esforço em achar a metodologia para vender um produto. Sim, é porque uma vez que o mais difícil no começo é justamente isso, né? Você achar um modelinho ali. Depois que você começa a replicar é mais tranquilo. E justamente se você tem vários produtos, você tem que ir naquela estratégia, né? Que é explore and exploit. Né? Você explora e nessa exploração, né? Você jogando todos os produtos lá, por exemplo, você vai ver quais que vão desempenhar melhor. E uma vez que você tem essa informação de quais desempenham melhor, você consegue pegar os que desempenharam melhor e focar neles, né? Então você vai explorar os que deram mais certo. Perfeito. Então vamos entrar aqui numa dúvida que essa aqui é bem comum mesmo. Como precificar corretamente? Precificação pro jogo do produto físico é mais simples do que pro jogo do mundo digital, tá? Porque a precificação do mundo físico você tem todos os custos na ponta do lápis. Então você tem o custo do produto, você tem o custo do transporte, o custo do armazenamento, o imposto, a comissão, o custo de marketing, e aí você tira a sua margem em cima disso, que normalmente é pelo menos o mesmo valor do seu custo, que é para você conseguir girar mais uma vez esse estoque e fazer o seu fluxo de caixa. Então a precificação no mundo físico, ela pode parecer complexa, mas ela não é. O erro é você só basear a sua precificação na concorrência, porque você não está vendo esses custos por trás deles, e se você já entra para competir por preço, aí você pode já entrar quebrado. Sim. Então, em termos de precificação, você primeiro faz toda essa sua escadinha de custos, custo do produto, custo de manuseio, custo de armazenamento, imposto, custo de marketing que você vai ter. Esse vai ser um custo variável e os outros são custos fixos. E aí você põe a sua margem em cima disso, que tem que ser o dobro do seu custo para você oxigenar com mais produtos, e aí você vai ter um preço. Aí você vai a mercado e vê se as pessoas que vendem um produto igual ou similar praticam esse preço. Se praticam esse preço, ótimo, você tem uma boa entrada de mercado. Agora, se elas praticam um preço menor, você vai ter que performar em marketing, gastar menos em marketing para conseguir vender para essas pessoas. Que é o que costuma acontecer com eletrônico, né? Com uma concorrência imensa para celular, essas coisas, o preço que o pessoal pratica é muito baixo, né? É só aquelas pessoas que costumam comprar muitas unidades, né? Para conseguir ter um preço naquele nível. Isso. Ou você também pode ser no seu nicho, onde você compra o seu produto, você ser o caçador de ofertas. Então, às vezes, os próprios marketplaces reduzem o preço daquele produto em períodos sazonais, porque eles têm que rotacionar o estoque. Aí vale a pena, às vezes, você até comprar deles, que às vezes está sendo mais barato que de um fornecedor direto, e aí sim você vai ter margem para poder praticar esse produto e ser competitivo. Mas sempre faça a sua conta antes, veja o seu custo e veja o quanto você está disposto a poder, vamos dizer assim, queimar a sua margem para competir a preço de mercado. Às vezes não vale a pena, porque às vezes quem está queimando margem em mercado só está rotacionando estoque, e ele não depende daquele item. Se você está começando o e-commerce com poucos itens, não queime sua margem por causa disso.
cria uma margem confortável para você trabalhar bem. Como a gente falou, que produto você vai escolher? Produtos que têm um alto valor agregado. Produtos que têm alto valor agregado ajudam a você a estruturar uma boa operação. Não vale a pena você entrar num varejão de competir preço por preço que você não consegue estruturar um negócio. Então você precisa estruturar um negócio, você está começando agora. Então você precisa pôr gente, conseguir pessoas competentes, pôr expertise nisso, e isso custa dinheiro. E de onde você tira isso? Da margem do produto. Se você quiser entrar num varejão, não tem margem. É só escala para fazer dinheiro mesmo. Aí é um cara que já está acostumado a operar, ele já tem anos de mercado, ele pode fazer isso, porque ele ganha no volume, e você não tem volume agora. Porque cada escadinha, né, de vender 10 unidades para 100, para 1000, a sua logística vai mudar. E o seu custo também vai mudar. Então agora você não tem espaço para tanto volume. Isso porque a gente está falando de produto físico, né? Uhum. Então, acerte o produto com margem, faça essa precificação que te dê conforto para conseguir montar a operação. Ah, mas eu não acho no meu nicho alguma coisa que tem isso. Você acha. Você vai ter que bater um pouquinho de perna aí, achar um bom fornecedor, ou você fazer algumas partes da fabricação, seja você pegar tudo separadinho e montar junto. Então, a fabricação seria mais ou menos isso, né? Dificilmente você vai fabricar o produto do zero. Mas aí você consegue baixar esse seu custo de produto, aí você vai conseguir escalar. Mas tenha sempre no lápis o controlezinho de tudo isso, porque isso realmente é muito importante. Porque vender mais é aumentar custo também, então você tem que ter essa margem para você conseguir crescer depois. Perfeito. E é aquilo, né? No começo você quer ter a previsibilidade, né? Porque a pior coisa que tem muitos e-commerces grandes, inclusive, que não tem isso, é você não saber quanto você vai fazer no próximo mês. Uhum. Você não saber por que você vendeu mais esse mês, por que você vendeu menos esse mês, que aí você olha pro mês que vem e você fala, eu não faço ideia do que pode vir no mês que vem, né? Então isso é bem ruim. Então vamos lá. Como lidar com o estoque parado, né? Você tem vários produtos que vão ficar parados no estoque. Principalmente se você trouxer vários produtos de uma vez só, você não tem como trabalhar todos esses produtos com qualidade a ponto de vender todos eles ou de vender na mesma, assim, com a mesma frequência, né, com a mesma quantidade que todos os outros. Então, alguns vão acabar parados no estoque. E aí, esses produtos, né, como que a gente faz para, como costumam falar, né, desovar eles de uma forma que não perca margem, né, não perca muita margem, e que vale a pena, né? Talvez a gente até transforme esse produto que é um curva C, curva D, enfim, trazer ele para uma curva B, pelo menos, né? Ou às vezes até acontece desse produto virar um dos principais, porque a gente começa a trabalhar ele, vê o potencial dele e ele cresce tanto, né? O que você acha sobre isso? Sobre estoque, você tem uma conta básica que se chama depreciação. Então, todo produto que entra no estoque, ele começa a desvalorizar ao longo do tempo. Então, é importante que você tenha esse controle para saber o quanto que aquele item está valendo. Se eu paguei R$10 nesse produto hoje, de custo para mim, ao longo de um mês ele já vai estar valendo 9, depois ele vai estar valendo 8, depois ele vai estar valendo 7. Então, você tem que ter essa depreciação bem controlada para você não se apegar que se eu comprei a 10 e eu queria vender a 20, daqui a 6 meses ele não está mais valendo 10, ele está valendo 5. Então, eu posso baixar ele para vender por 10. Então, se você tem essa depreciação, é importante você ter essa visão, porque é um dinheiro que vai se defasando. E com a inflação no Brasil... desapego, né? Porque, por exemplo, tem até um viés cognitivo, que é aquele esqueci agora, é sunk cost em inglês, que fala. Que é quando a pessoa, por exemplo, ela compra uma ação, a ação começa a cair, só que ela não vende porque ela fala, putz, mas eu comprei há tanto, sabe? Ela não quer aceitar o prejuízo que ela teve, né? E você, justamente nesse produto, você tem que aceitar que você não vai conseguir vender ele por mais ou do que você pagou ou por tanto quanto você gostaria, né? E você continuar com ele no estoque é até pior, porque ele pode ir a zero. Exato. Né? Então, esse que é ainda mais para um produto que tem validade, às vezes, né? É isso, e mesmo que ele não tenha validade, ele está ocupando espaço na sua prateleira de estoque de um outro produto que pode ter Custo de giro. oportunidade, né? Então, é o custo de oportunidade. Então, define um prazo máximo que você quer que um produto esteja em estoque, ative alertas a 30 dias antes desse prazo chegar, para você ver se você vai rotacionar esse produto ou não. E aí, na depreciação, você vai ajustar o valor que você vai vender ele. O ideal ainda... Como que eu lido com produtos parados no estoque? Se você vai ter mais de um produto, peguem produtos que tenham sinergia com o produto principal que você está vendendo, porque ele pode ser complementar. E aí você consegue reduzir muito o preço sem entregar muito a margem, porque você está fazendo 2 vendas ao invés de uma. O problema de ter que exaurir estoque é quando você tem um único item e você tem que vender ele direto para o consumidor.
E aí sim você vai ter baixar praticamente ao custo. Mas defina um prazo, normalmente 90 dias é um prazo ok. Um produto tem que rotacionar na sua prateleira em 90 dias. Se você está com estoque de mais de 90 dias, você está começando um negócio, é um problema, porque isso vai afetar o seu fluxo de caixa. E aí, quando estiver próximo dos últimos 30 dias para esse produto ainda, ele não vendeu, ele ainda está em estoque, comece com ações mais agressivas de marketing, seja oferta nesse produto, seja ele combinar com outro produto e ele sair pela metade do preço. Use os recursos do e-commerce de cross-sell e upsell para oferecer esse produto. Não ofereça ele sozinho, mas oferecer ele com 50% de desconto na compra de qualquer outra coisa vale muito a pena. Você está fidelizando esse cliente, você está entregando um outro produto e que pode virar um novo produto. Às vezes era um produto parado que você não conseguia ofertar, mas você ofertando ele com 50% de desconto junto com outro produto, ele vai ganhando visibilidade. E aí você vê se ele vai ter uma recompra, se for um produto que tiver recompra, você vê se ele vai ter recompra depois. E aí você já pode solucionar um problema de estoque parado com um novo produto seu, líder de vendas. Então é só pensar um pouquinho como você vai fazer isso, mas compre produtos que tenham sinergia. Por isso que a gente fala, evite abrir frentes de vários produtos no começo, porque senão se esse que ficar parado e você está focando no outro que está dando certo, você não vai ter espaço para vender esse outro. Sim. E aí você vai chegar na pior solução do mundo. Vou ter que descartar o produto, porque vale a pena eu abrir o espaço de 100 unidades que eu tenho desse produto que não estão vendendo e pôr essas 100 desse produto que eu estou focando e está vendendo. E eu preciso desse espaço. Sim. Então, é a pior das decisões, né? Você vai ter que descartar o produto. Então, você leva para sua casa, deixa jogado num canto, que esse é o famoso descarte do pequeno empreendedor, e um dia você vê o que você vai fazer com isso. Dá para os familiares o ano inteiro. Olha, tô, isso daqui, não, mas você já deu isso ano passado. Não importa, tem mais em casa. Então, você vai dando para as pessoas fazer o quê? Você tem que lidar com isso. Então, antes de acontecer isso, faz o seu planejamento, controla quanto você tem de estoque, faz a depreciação para você saber o valor real dos produtos que estão no seu estoque, não o valor que você comprou, e aí você vai fazer as ações em cima disso. Aí eu acho que é pouco provável que você fique. Vai sobrar alguns produtos em estoque? Vão, porque você vai começar a abrir novos produtos, algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar. Esses outros você usa de formas estratégicas. Às vezes pode dar com 80%, aproveita Black Friday, dá com 90% de desconto, aproveita essas sazonalidades para vender, mas evite dá-los de graça. Aí é mais para uma reputação de loja do que para uma reputação de produto. Evite dar alguma coisa de graça para as pessoas porque elas não veem valor. E aí pode dar uma dor de cabeça. Se o produto der problema, você vai ter que arcar com esse custo. Sim. E todas as coisas. Não dê de graça. Combine com alguém e tenta desovar isso o mais rápido possível. Dê atenção para isso. Não é um problema, eu vejo depois. É um custo de oportunidade muito grande, espaço não usado no seu e-commerce, no seu CD, no seu centro de distribuição, na logística que você está alocando. Se você usa marketplace, no marketplace fica parado, itens que não vendem. Então recolhe, né? Manda tirar de lá, põe outros produtos que giram. Eles já fazem esse processo meio que automatizado deles, porque eles têm que liberar espaço. Mas seja você proativo. Se eles não fizerem, eu tenho um produto 90 dias parado, tá na logística do jogo marketplace, pede para eles, deixa eu te retirar esse produto, eu vou te mandar outros que vendem, é melhor. Então tem essa proatividade. Sim, e é interessante, né? Porque depende do nicho, né? Dependendo do nicho, você tem várias situações. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, né? Um problema muito comum em nicho de eletrônicos, por exemplo, é a questão da pessoa pegar o produto, abrir, não gostei, ela vai e devolve, que é o famigerado open box. Né? Você não tem como vender aquilo lá mais como novo. Então, o que a Kabum faz, por exemplo? Ela coloca uma aba lá no site dela, open box, e lá a pessoa consegue comprar mais barato, porque não vai vir lacrado, né? Já foi aberto, enfim. Às vezes vem até faltando alguma coisa, não sei muito bem como funcionam os critérios, mas você pode criar uma aba assim. Tem e-commerces de moda que usam a aba Outlet, né? Que é as peças que eu quero vender mais barato e tudo mais. Só que é o que o Schuster falou, você não quer diminuir o valor percebido do seu produto, você quer, pelo contrário, aumentar. Então, se você tem um produto que tá parado, você não quer dar muito desconto ou dar de graça, porque isso fala assim, ninguém quis isso aqui, então eles estão dando de graça. Você quer atrelar aquilo a alguma coisa que a pessoa faça. Você quer ganhar aqui uma calça de, sei lá, R$300? Compras acima de tanto ganham essa calça. E aí é um valor percebido, entendeu? Porque a pessoa, ela não só vai estar ganhando o produto, né? Você vai estar estimulando ela a aumentar o ticket médio dela, ela vai estar ganhando um produto de valor. Porque ela fala, eu tô ganhando uma calça de, sei lá, R$300 apenas por gastar R$100 a mais. Então é um valor percebido. Isso dá para você fazer com vários nichos, mas então você tem que entender o seu nicho e entender também como que os seus concorrentes, outras pessoas que estão no seu nicho,
resolvem os problemas, né? Porque todo mundo tem o mesmo problema, então você tem que caçar como que as pessoas estão resolvendo esse problema. Porque às vezes você não precisa ser o cara que vai criar essa solução, né? Às vezes a pessoa já criou, funciona super bem, você apenas copia e aí copiando você consegue melhorar, né? O que a gente falou no episódio do roubo como artista. Você rouba, melhora e devolve. O que é esse devolver? É colocar no ar. Uma vez que você colocou no ar, o concorrente vai estar olhando seu site também, ele vai falar, opa, gostei da solução que ele fez. Então ele vai lá e vai copiar de volta. Então, não tenha medo de ser copiado, assim como não tenha medo de copiar. Só tenha medo, é claro, de você simplesmente, né, fazer exatamente igual, Sim. né? Enfim, aí já entra numa questão antiética, mas do contrário, é apenas a solução que você está copiando. E ajuda a todos os lados, ajuda você, a sua empresa, ajuda o seu cliente. E normalmente se alguém mantém uma solução no ar é porque ela funciona. Então vale muito a pena você ficar de olho, às vezes, né, nesse caminho, que é um atalho que vale a pena se seguir. Perfeito. Deixa eu só... Vamos tentar ver esse jogo. Agora para uma pergunta um pouco polêmica. Pelo menos da minha parte é um pouco polêmica, né? Vale a pena dropshipping? Olha, eu não vou te dizer se vale a pena ou se não vale, cada um tem que entender o seu negócio ou o seu momento de mercado. Para quem está começando e pode correr muito risco, vale a pena, porque você às vezes não tem o controle do produto. Agora, se você é um cara muito criterioso, você compra primeiro o produto, vê a qualidade, faz um bom unboxing dele, faz vídeo, faz conteúdo e depois começa a revender, que são poucos os que fazem isso, vale muito a pena. O que você está só fazendo é fazendo pedido direto no fornecedor. E fazendo marketing, que acho que é a parte mais complicada de qualquer e-commerce. É gerar demanda para um produto. Então, super funciona se o produto for bom, se o produto for honesto, se você estiver vendendo um bom produto. Só não funciona quando você pega um produto que está todo mundo vendendo, você sabe da qualidade suspeita daquele produto e só estão fazendo dinheiro. É muito mais uma questão de valores morais e éticos do que uma questão de vender algum produto. Mas tem um produto de toda a qualidade, a pessoa sabe que está comprando isso, mas você está dando clareza para isso? Se você está dando clareza, mostrando o que é o produto, eu não venderia um produto que não ajudaria as pessoas. E ajudaria em todos os sentidos, em termos de qualidade, em termos de acessibilidade, em termos de resolve o problema da pessoa 100% ou só é mais um bagulho que ela vai pôr dentro da casa dela. Então, é mais nesse sentido, se vale a pena ou não. E aí você vai ter um trabalho bem sério, que é você fazer contato com fornecedores que são em outro idioma, que fornecem outros tipos de produtos. Mas já tem brasileiro lá que já faz isso pra gente? Que bom. Já tem brasileiro que já faz isso em alguns fornecedores. Mas você também pode fazer dropshipping, às vezes a pessoa só entende dropshipping de produtos vindo da China. Você pode fazer dropshipping de vários produtos vindo da Europa. Então você pode fazer dropshipping de vinho, você pode fazer dropshipping de outros segmentos que são mais premiums, que você não vai montar o estoque aqui, você vai vender direto para o consumidor final e vai entregar a caixa direto nele. E aí você vai ter que fazer. Aí tem as questões legais, né? Se você vai fazer a importação direta correta, se você não vai fazer a importação e vai pagar só a taxa de imposto direto no fornecedor. Tem essas coisas que às vezes os e-commerces chineses já facilitam, né? Para já debitar o imposto, já tem negociação com o governo brasileiro, então não corre o risco da mercadoria ficar apreendida na alfândega. Então é mais você entender isso e fazer isso de um negócio. Agora, se você quer ganhar dinheiro num momento, fazer 100 mil, 200 mil, vendendo um bagulhinho, eu não faria. Mas dá pra fazer 100 mil, 200 mil vendendo um bagulhinho? Dá. Mas aí é questão se você vai dormir depois ou não, tranquilo com isso. Eu não dormiria, então eu não faria. Então agora você quer montar um negócio sério, se você conseguir operacionalizar tudo isso, tem custo, você tem que abrir empresa no Brasil, você tem que fazer compra via CNPJ lá no exterior, você vai ter essas notas que você vai emitir direto para o cliente final. Tem um processo legal para se fazer isso. E aí você vai ter N pessoas vendendo, desde o processo ilegal até o processo legal. Aí você tem que escolher.
É fácil? Não é. É tão difícil quanto vender qualquer outra coisa. O que eles mostram que é fácil, e quando eu me aprofundei um pouquinho e estudei um pouco sobre, é que eles já pegam produtos validados e aí começa a gerar um monte de gente revendendo esse mesmo produto. Então, vamos dizer assim, descobrir a geração de demanda para esse produto, ou já tem uma demanda por esse produto, e eu entro nessa onda. Só que é exatamente uma onda. Essa cara que descobriu, ele tá na crista da onda, então ele já surfou É boa quase parte. um marketing multinível. Isso, aí você vai pegar a onda já quase no finalzinho. Aí os caras que estão ganhando muito dinheiro com o curso desse produto, já acabou, já é uma marolinha e já acabou essa onda. E aí só que são 7 ondas em cada fase. Então vem mais uma outra onda, outro produto, e aí vira esse ciclo de coisas. Sim. O cara que ganhou muita vez, ele acertou uma vez e ele vende um curso dizendo que vai acertar sempre. E aí ele começa a fazer a renda com o curso e não mais fazendo o produto. Porque ele sabe que aquilo lá vai parar de dar retorno ou não vale a pena, né? Muito esforço. Isso, mas assim, aí você pula de dropshipping para importação. Aí sim eu tenho exemplos de negócios que já são consolidados. Então, próximo à minha residência, o cara importa discos de corte de pedra. E todo mês ele desce um container de discos de corte de pedra que vem da China. E ele desce, põe no estoque dele e ele não vende para o cliente final. Ele revende para as lojas que vendem para quem faz esse tipo de serviço. Então, ele é o ponto de importação, ele distribui e os distribuidores entregam para o cliente final. Aí o esforço é mínimo, né, dele. Tipo, é só manter os clientes ali. É só manter os clientes. Aí você tem uma questão mais de brasileiro mesmo, né? Desse aproxego com o cliente. Porque você faria, eu posso trazer esse mesmo produto que ele? Posso, mas eu não conseguiria entrar nos mesmos clientes que já são dele. E aí não importa preço, não importa a condição. É o relacionamento. Então é a minha parte que eu faço. É o relacionamento com o cliente. O CRM é o relacionamento com o cliente. Direto, né? No caso dele, ele faz com o distribuidor. Então aí funciona. Então você está falando de uma importação, uma coisa que funciona. Você pode começar como dropshipping para testar produtos, eu acho super válido. Se você tem um fornecedor lá e já quer entregar direto para o cliente final e ver se isso tem escala, faz sentido. Deu certo, fez 100 vendas desse produto, você compra. Importa 100 produtos, aí tem que ver a quantidade que você consegue trazer via container, o quanto que vale a pena ou não. Importa 1000 unidades, põe no seu estoque e depois tenta vender. Aí você vai ter uma margem maior e as coisas vão funcionar. Mas ele não é um fim, ele é um meio para você começar um negócio. Só que eu acho que pelo esforço, às vezes, de fazer isso, às vezes vale a pena você já começar um negócio. Que é o aprendizado que você vai ter começando já um negócio, vai ser muito melhor ao longo do tempo. Mas aí fica a sua escolha. Depende de como você quiser trabalhar, o que você quiser fazer. Funciona, funciona. Só não gaste seu dinheiro e seu tempo com essas mazelas. Não tudo a isso, né? De curso para fazer isso, de milagre. Cara, não tem milagre. Se tivesse milagre, o cara não estaria vendendo o curso, ele estaria executando o milagre. Então, tenha só esse critério de ser um pouquinho mais chato com o que você vê na internet. Não tem milagre, não é fácil. Se fosse fácil, Skin the Game, Nicolas Taleb, Nassim Nicolas Taleb. Se a pessoa não me diga o que fazer, me mostre o que você faz. Isso é um ensinamento muito importante para tudo que você for ver na sua vida. Você quer saber se o dropshipping funciona? Não pega alguém que fala sobre dropshipping, pega alguém que faz e mostra como ele faz. Aí se ele está fazendo e ele está mostrando que dá certo, você pode fazer do jeito que ele está fazendo, que você possivelmente vai ter o mesmo resultado. Agora, se ele só fala como fazer por um passado, até ele já pode ter feito, mas ele não está fazendo agora, retorno mudam, passado não é garantia de retorno futuro. Sim. Porque as coisas mudam. Então, se ele tem um histórico que ele fez isso há 3 anos atrás, já mudou o mercado, mudou a regra de importação, mudou a regra de taxação, mudou os produtos, mudou a concorrência. Então, é mais ou menos isso. Então, se a pessoa está fazendo, olhe o que ela está fazendo. E não só o que ela está falando. Sim. Então, faz muito mais sentido. Como eu não faço, eu não tenho como falar, faça dropshipping, porque eu não tenho como te mostrar. Então, a gente consegue falar sobre CRM porque eu estou fazendo. Eu consigo falar sobre as coisas que a gente faz em e-commerce porque a gente está fazendo. Mas eu não consigo te dizer sobre o dropshipping fazer ou não fazer porque eu não estou fazendo. Sim. Então, já estudei sobre, já vi possibilidade de fazer, mas não me pareceu atrativo. Porque por causa dessas coisas, eu sempre fiquei na dúvida se o produto era bom, se a coisa funcionava e eu não tinha tempo para validar esse mercado. Então, a minha visão sobre isso é mais ou menos assim. Sim, acho que o principal ponto é isso, né? A pessoa, primeiro, você tem que vender algo de qualidade. Se você vende algo de qualidade, você apenas vai trazer para você o papel de fato, fazer o marketing daquilo, super válido, né? O problema é quando você está vendendo algo que não
não tem qualidade, porque você vai ter devolução, e se você não fizer devolução, aí já é algo mais antiético ainda, né? Tem a questão também que eu não gosto de dropshipping, porque geralmente eles não são transparentes. Eu nunca conheci um dropshipping que seja transparente sobre o prazo que você vai receber, sobre ser um dropshipping, porque o que eu costumo ver? Eu já comprei dropshipping 1 ou 2 vezes, sem saber. Né? E eu vou falar como que eu descobri. Eu fui comprar no site, eu já estranhei que o site era .com. E tava tudo em português. Falei, pra mim não faz muito sentido, não. Site.com tá em português. Sim. Então aí já tá o primeiro ponto, que provavelmente é porque nem era no Brasil a empresa, né? Pode ser isso. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, comprei. Só que não mostrava ali a data de entrega, essas coisas. Então, para começar, já é ruim para conversão. Porque se não mostrar a data de entrega e tudo mais, você tem um site.com, isso já gera desconfiança. Então, é ruim para conversão. E aí chega o ponto de você compra, e aí você, pô, caramba, tá demorando, né? Aí você entra em contato, o atendimento geralmente é muito demorado, porque é uma pessoa que você vai colocar para atender, então já é um problema, né? Se você tiver uma equipe de atendimento melhor ali, já é algo mais relevante, né? Já é algo mais próximo de um negócio que você está tendo. Mas aí, beleza, a pessoa vai lá, vai te atender, vai falar, tá aqui o código de rastreio. Ela manda o código de rastreio do correio, você entra, putz, tá saindo do país de origem. Tipo, putz, aí você fala, caramba, o negócio é importado. Então já tem esse problema. Você tá quebrando a expectativa da pessoa de várias formas. Tá quebrando a expectativa porque, pô, achei que era do Brasil, não tá saindo do Brasil, vai demorar muito mais, o atendimento não tá legal. Por ser um dropshipping também, você fala, pô, você não tem um negócio ali, muitas vezes, que você consegue manter por muito tempo, né? Porque o produto não é seu, você não controla o preço que ele vai estar, amanhã o fornecedor pode, sei lá, eu quero vender pelo dobro do preço agora. E aí, como é que você vai se manter? Ele pode parar de descontinuar o produto que você vende muito, ele pode simplesmente não querer mais vender para você, então você não tem controle nenhum da marca em si. Você até vai criar uma marca por trás, assim, do seu dropshipping, mas a marca, de fato, do produto lá, que, por mais que seja white label, quem controla é o fornecedor, o preço, o quanto ele vai te fornecer, o quando ele vai te fornecer, o modelo, a qualidade também. Pode ser que ele mude alguma coisa na hora de fabricar o produto que muda completamente aquilo lá. Então, o dropshipping, para mim, o principal problema é esse. Ele quebra a expectativa do cliente, então é muito mais difícil você ter sucesso do ponto de vista de conversão, de gerar confiança e tudo mais. O atendimento, na minha experiência, geralmente é muito ruim dos dropshippings. Então, se você vai fazer dropshipping, eu acho super válido você testar. Não é o que eu recomendo para longo prazo, eu acho que é algo que você pode fazer para curto prazo, para aprender principalmente. E aí você pega todo esse aprendizado e aí sim você traz para uma marca sua, mesmo que seja white label. E o principal ponto você tem que pegar esse dropshipping e você tem que deixar claro que é um dropshipping. Fala que a pessoa vai demorar tantos dias para receber, fala como que seria o processo de devolução, fala de onde está vindo o produto, fala tudo isso, coloca no site.com.br para gerar confiança, deixa tudo isso transparente, porque aí você minimiza a chance da pessoa receber e devolver, ou da pessoa falar, pô, tá demorando muito e cancelar o pedido. Porque a pessoa você já fez o pedido lá no dropshipping, né? Já tem um custo para você. Se o consumidor final cancela, eu não sei muito bem como é a operação por trás, mas talvez você ainda tenha que arcar com esse custo, né? Porque a pessoa já Transporte, comprou. né? Então. Então é ruim. Então, se você quer fazer dropshipping, os únicos conselhos que eu te dou use isso como aprendizado, não vá com isso para ter um negócio de anos e anos. E seja transparente e não quebre a expectativa do consumidor. Acho que você fazendo isso, você consegue ter até que sucesso no dropshipping e principalmente aprender muito para quando você tiver mais maturidade para ter uma marca sua de fato, que aí sim é um negócio que pode durar muitos e muitos anos, né? Fechou, acho que dropshipping é isso. E eu tava pensando aqui, são tantas perguntas que eu acho que a gente pode dividir em mais episódios, né? Então esse episódio aqui a gente respondeu as principais dúvidas sobre e-commerce de acordo com o ChatGPT sobre produto. Então no próximo episódio a gente vai falar mais sobre vendas e conversão, vai ter um episódio mais sobre marketing, estratégia e gestão, plataforma e tecnologia, logística e pós-venda,
e clientes. Então, para acompanhar os próximos episódios, não esqueça de seguir aí o canal da Você Lucrou no YouTube, no Spotify, onde você estiver vendo ou ouvindo esse podcast. E siga a gente nas redes sociais também. Você pode me encontrar em @kevin.quintino, seja no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, é só pesquisar Kevin Quintino. E para encontrar o Rodrigo Xté, Você me encontra procurando Rodrigo XTEH, também nas mesmas redes sociais. perfeito. Então, espero que tenha sido útil esse episódio para você, ajude você a vender mais. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.